A coruja observa a noite. Tudo ao redor dorme, o mundo silencia, mas dentro do crânio humano, seu habitat moderno, o barulho é ensurdecedor. Notificações piscam como vagalumes tóxicos, pensamentos se chocam como folhas presas no vento, e o cérebro, exausto, continua tentando funcionar em plena escuridão. Ele já não descansa, apenas processa. E é nesse instante que o modo noturno da mente se perde. Você sente isso também. O corpo deita, mas a mente continua em pé. Ela repassa conversas antigas, planeja o amanhã, questiona o que deu errado e o que ainda pode dar. O sono não chega, e quando chega, não repara. A coruja dentro de você está desperta, mas não por sabedoria, por exaustão. Vivemos em uma era em que o cérebro nunca fecha as asas. Ele foi projetado para observar a noite e entender o mundo, mas agora está preso em uma tempestade constante de estímulos. O córtex pré-frontal, a parte que regula foco e decisão, tenta organizar o caos, mas o sistema límbico, movido por dopamina e alerta, grita mais alto. O resultado? Uma mente saturada, incapaz de pousar. E o mais cruel é que essa sobrecarga não parece cansaço, parece produtividade. Você sente que está ativo, mas na verdade está preso em um loop de microativação. Cada notificação, cada nova ideia, cada pensamento aleatório libera uma gota de dopamina, um vício invisível. O cérebro se alimenta disso como a coruja faminta que caça presas de luz. Mas quanto mais caça, menos enxerga. A clareza mental, o verdadeiro dom da coruja, se perde no excesso de visão. E é aí que surge a necessidade do modo noturno. Não o do celular, mas o do cérebro. Um estado em que a mente se adapta ao escuro, reduz o ruído e enxerga o essencial. Não é sobre parar de pensar, é sobre pensar no ritmo certo. A coruja nunca força a visão. Ela não luta contra a escuridão, ela se adapta a ela. O segredo está nisso. Aprender a ver com menos luz, mas com mais precisão. O cérebro humano, no entanto, tenta o oposto. Ele acende todas as lâmpadas mentais ao mesmo tempo, acreditando que mais luz traz mais controle. Só que quanto mais ele ilumina, mais sombras cria. No modo noturno da coruja, cada pensamento é tratado como um movimento deliberado, não como reflexo. Ela não reage, ela observa. E esse é o primeiro passo para a clareza mental: desacelerar o impulso. Quando você aprende a observar seus próprios pensamentos como uma coruja observa o campo, de cima, em silêncio, o cérebro começa a entender que não precisa responder a tudo. A ciência confirma isso. Estudos mostram que, ao reduzir estímulos externos por alguns minutos antes de dormir, sem telas, sem notificações, sem diálogos internos acelerados, o córtex pré-frontal reativa seu ritmo alfa, o mesmo associado ao foco calmo e à intuição. É o estado da coruja, alerta, mas em paz. Mas quase ninguém pratica esse voo mental. As pessoas querem dormir com a mente em guerra e acordar com ela em ordem. Querem clareza sem silêncio, foco sem pausa, descanso sem entrega. Isso é impossível. O cérebro precisa do escuro. E não apenas o escuro do quarto, mas o escuro interior, onde as ideias se assentam e se tornam claras novamente. Quando a coruja entra em modo noturno, ela faz algo simples, quase sagrado. Cala-se para ouvir o que o mundo realmente diz. Talvez seja isso que falta em nós. Menos fala mental, mais escuta. Porque às vezes a resposta que procuramos não está escondida em um pensamento novo, mas em um antigo que nunca deixamos silenciar. E é por isso que nesta noite, talvez seja a hora de tentar algo diferente. Não abrir mais uma aba, não assistir mais um vídeo, não buscar mais uma resposta. Apenas pousar, respirar, entrar, pouco a pouco, no modo noturno da coruja. E é aqui que entra o verdadeiro segredo da coruja. Ela não luta contra a noite. Ela a domina. Enquanto o resto do mundo teme a escuridão, ela a usa como vantagem. O silêncio é seu território. E é exatamente isso que sua mente precisa reaprender. Transformar o escuro em um lugar de regeneração, não de ruído. Quando a luz das telas se apaga e o mundo se cala, sua mente deve mudar de modo.
do modo de sobrevivência para o modo de observação. Mas a maioria das pessoas faz o oposto. Elas levam a guerra do dia para dentro da noite. Deitam-se com o corpo cansado, mas a mente ainda em batalha. Rolam na cama, relembrando conversas, listas, metas. E sem perceber, alimentam o monstro do ruído interno. A coruja não faz isso. Ela observa o próprio cansaço como se observasse o vento entre as árvores. Ela sabe que o vento não precisa ser controlado, apenas compreendido. Quando você se senta à noite e percebe o ruído mental sem julgá-lo, algo muda. O córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões e pelo foco, começa a se estabilizar. As ondas cerebrais desaceleram e a mente inicia um processo de reequilíbrio químico. É como se a coruja em você abrisse lentamente as asas, não para fugir, mas para se reposicionar no ar da própria consciência. O segredo está na pausa. Um espaço entre o estímulo e a resposta. É ali que mora o poder da coruja. Enquanto o macaco mental reage a tudo, a coruja apenas observa. Esse espaço, essa fração de segundo de silêncio consciente, é onde a clareza nasce. E ela não precisa ser forçada. Ela precisa ser permitida. Imagine sua mente como uma floresta noturna. Quando você corre com lanterna, só vê fragmentos, sombras, reflexos distorcidos. Mas quando você se senta e deixa os olhos se adaptarem, o escuro revela formas, contornos, profundidade. É assim que o cérebro funciona. A pressa ofusca, o silêncio ilumina. Há um ritual simples que a maioria das pessoas ignora, mas que pode mudar completamente seu modo noturno. Antes de dormir, desligue todas as telas e sente-se por 3 minutos no escuro total. Respire e perceba os pensamentos como se fossem sons distantes na floresta. Não tente afastá-los, apenas reconheça. Há barulho, mas eu sou aquele que ouve o barulho. Essa frase, simples e poderosa, é o primeiro passo para o Owl Mode, o modo observador. Aos poucos, o cérebro começa a entender o comando. O silêncio é seguro. O sistema nervoso desacelera. A dopamina, o hormônio do estímulo constante, se equilibra. E o sono vem, não como fuga, mas como consequência natural da harmonia mental. É por isso que as corujas não têm medo da noite. Elas a dominam. Você não precisa eliminar seus pensamentos. Precisa apenas mudar a forma como os observa. Assim como a coruja não precisa apagar o escuro para enxergar, você não precisa apagar a mente para ter paz. Precisa treinar sua visão interna, a capacidade de ver sem julgar, de ouvir sem reagir, de pensar sem se perder. E quando você dominar isso, algo curioso acontece. Você começa a ver o mundo com outra nitidez. Durante o dia, você se torna mais leve, mais claro, mais preciso. A confusão dos outros não o arrasta mais. Porque dentro de você, existe um espaço de calma que ninguém pode invadir. O mesmo espaço onde a coruja habita. No fundo, a mente humana é uma versão imperfeita da coruja. Sábia, mas esquecida de seu próprio silêncio. Nosso erro é achar que clareza vem de pensar mais, quando na verdade, vem de pensar melhor. E pensar melhor começa com aprender a parar. Então, esta é a sua missão. Todas as noites, antes de dormir, entre no modo noturno da coruja. Feche os olhos, respire e diga a si mesmo: eu observo. Você não é seus pensamentos. Você é aquele que enxerga no escuro. Se essa ideia fez sentido para você, comente modo coruja ativado e me diga se você também sente sua mente cansada à noite. Se quiser aprender mais sobre como silenciar o ruído mental e despertar sua clareza, inscreva-se no canal e ative o sino. Estamos construindo juntos uma comunidade de mentes que aprendem a enxergar no escuro.